10h10, voltamos com o CBN Campinas e a gente abre espaço para o professor doutor Isaías de Carvalho Borges, que é diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, para falar, entre outros assuntos, da inflação, do aumento da inflação no país. Bom dia, professor. Obrigada por atender a CBN Campinas. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Professor, dados do IPEA mostram que, de fato, tem havido um aumento na inflação, especialmente nas classes de renda média e média baixa, com alta de 4%, aqui dados do mês de junho. Eu queria que o senhor explicasse como é que esse aumento impacta, qual é o impacto que traz para essas pessoas que já têm condições mais difíceis, né, de vida e no poder de compra. Sim. Bom, o impacto para essas famílias de baixa renda ele é muito grande, porque esse aumento de preço está ocorrendo num contexto de desemprego muito grande para esta parcela da população, num contexto de queda de rendimento, né? Muitos desses são informais, então os informais foram os que mais sofreram com a pandemia, com interrupção de receita, de renda e assim por diante. Só para você ter uma ideia do tamanho do impacto, um estudo recente mostrou que entre agosto e dezembro de 2020, 125 milhões de pessoas, ou seja, mais da metade da população brasileira, passou por situação de insegurança alimentar, ou seja, não conseguiram alimentar de forma adequada. Então, esse é um exemplo, talvez o melhor exemplo do impacto da inflação para a população de baixa renda. Essa população, quando você tem uma situação dessa, ela tem dificuldade de atender necessidades básicas como alimentação. Então, na região Nordeste, por exemplo, essa parcela chegou a 70%. Ou 70% da população da região Nordeste está com dificuldade de atender a necessidade básica de alimentação. Então, o impacto é muito significativo, porque nós estamos falando de uma inflação de alimentos, inflação de energia elétrica, né, a energia elétrica está aumentando, combustível, e outras coisas básicas como gás de cozinha, né? Então o impacto é muito grande, porque você tem aí então aumento de desnutrição, o aumento maior ainda da pobreza, que já no Brasil já é uma situação complicada, e aumento da desigualdade, né? Então nós estamos voltando a viver no Brasil algo que nós imaginávamos que já estivesse superado, né? Vivemos muito, foi muito comum nos anos 80 até 95, que é a inflação contribuindo para aumentar a pobreza, aumentar a desnutrição, aumentar a fome, miséria e assim por diante. E agora, né, nós estamos de novo com esse risco. Então, a pandemia gerou muitos problemas na economia, dentre eles, né, muito grave, que é a inflação, e essa inflação que está sendo desigual, ela está afetando de forma mais pesada, mais grave, a população mais pobre, mais vulnerável. Professor Isaías, muito bom dia, Flávio Paradella. Quais seriam os mecanismos, né, para conseguirmos evitar essa situação, ou pelo menos tentar diminuir essa situação de uma inflação que, como o governo já finalmente entendeu, vai estourar a meta esse ano? Então, tem casos e casos aí. No caso de alimentos, nós estamos vivendo um ano muito atípico, né? Nós estamos vivendo aí uma crise de seca muito forte. Esta crise afeta ao mesmo tempo o preço de comida, o preço da energia e o preço de água, ou seja, três coisas essenciais. O governo tem feito um movimento pelo Banco Central de aumentar a taxa de juros, porque tradicionalmente você combate a inflação no Brasil desde 95, pelo menos, desde que foi instituído o sistema de meta de inflação, você combate a inflação aumentando a taxa de juros, né? Nós temos visto o Banco Central, então, depois de um tempo longo reduzindo juros, chegamos num nível muito baixo e agora, né, uma reversão nesse processo. Sempre que você tem uma inflação muito alta, uma inflação que está, né, acelerando e ameaçando o ultrapassamento, aumentar juros
é um instrumento que o governo vem utilizando. Mas, neste contexto, eu acho que é um instrumento, na minha opinião, perigoso, porque como o país está numa recessão, né, nós ficamos parados, esse instrumento, além de não ter eficácia desejada, pode ter um efeito colateral muito ruim sobre a própria capacidade de recuperação da economia. Então, no caso de alimentos, você precisa tratar especificamente as questões relacionadas, então, talvez uma política de subsídio, de ajuda, né, à própria agricultura familiar, que é responsável por uma grande parte da produção agrícola. No caso do gás de cozinha, tem a ver com taxa de câmbio, porque afeta o preço, afeta a política de precificação da Petrobras, tem a ver com o preço do petróleo internacionalmente. Então, eu diria que somente aumentar juros nesse momento, na minha opinião, é insuficiente e perigoso. Deveria ter outras medidas mais localizadas, focadas, específicas para lidar com, sobretudo, esta inflação que está afetando a população mais pobre. Basicamente, a inflação da cesta básica, gás de cozinha, energia e outras coisas que são essenciais. Então, na minha opinião, o governo ele está falhando, talvez tenha entendido tarde, né? E quando entendeu também as medidas sendo tomadas, na minha opinião, são insuficientes para tentar controlar. Além disso, na minha opinião, é necessário também uma política mais agressiva de um subsídio direto para essa população, né? Tipo um auxílio emergencial, e acho que o auxílio emergencial é bom, ajudou, mas também é insuficiente, tanto no valor quanto também no tempo, né, previsto para ele existir, porque eu acho que a crise vai ser um pouco mais longa do que o governo está imaginando. Do aspecto do auxílio emergencial, como o senhor acabou de dizer, mas como é que o governo tem condições de arcar com isso, né? Olhando aí para os recursos públicos, pelo que se sabe, seria possível, de fato, o governo federal, neste momento, ampliar ou o valor ou o tempo do auxílio emergencial? Tem, é só você ver, por exemplo, outros tipos de gasto que o governo vem fazendo. É uma questão de prioridade, né? É uma questão de o que você prioriza. Desde o início da pandemia, lá no início de 2020, o que nós temos visto é que o governo não deu não tratou o assunto da forma, com a seriedade que o assunto requer, tanto do ponto de vista sanitário quanto do ponto de vista econômico. Quando você minimiza, desde o início houve uma reação de você minimizar o tamanho do problema. Então, quando você minimiza, você atrasou as ações, né? O Brasil entrou tarde nas ações, tanto nas ações para combater a pandemia especificamente, também nas ações para combater os efeitos colaterais da pandemia sobre a economia, o desemprego, a inflação e assim por diante. Então, até porque um programa como auxílio emergencial, quando você olha dentro do orçamento, ele custa muito pouco quando você compara com outras cifras, né? Então, e a outra coisa é o seguinte, nós estamos vivendo um momento muito atípico, é um momento totalmente diferente do que se viveu, né? Não tem comparação. Então, o que você percebe? Todas essas regras que valem para condições normais, então, regras de orçamento, regras de emissão de moeda, de emissão de dívida, na minha opinião, num contexto como esse, tem que ser flexibilizada, porque senão você expõe a população, a sociedade a um sofrimento muito grande. É como se fosse uma situação de guerra. Em situação de guerra, né, os países, as economias, os governos adotam outra forma de lidar com a questão macroeconômica, etc. Então, na minha opinião, o que está faltando é mais prioridade, porque aí sim, na minha opinião, não é uma questão de falta de recurso, né? É uma questão, até porque, como eu falei, esse tipo de política custa barato quando você compara com outras cifras, com outros tipos de gastos que o governo vem fazendo.
E, professor, até utilizando aqui uma nota técnica publicada pelo governo federal, isso ainda em março desse ano, citando o auxílio emergencial, que o governo entendia que o auxílio emergencial recriado sem uma contrapartida, sem medidas fiscais, na verdade geraria inflação e mais desemprego. O senhor concorda com essa nota técnica? Foi da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, quando discutia ainda a recriação do auxílio, pedindo, ok, vamos liberar o dinheiro do auxílio emergencial, mas precisamos cortar gastos. Olha, é claro que o governo precisa cortar gastos, aquilo que eu falei, é questão de prioridade, né? O que nós temos visto é que gastos que poderia ser cortado não estão sendo cortados e alguns gastos que, na minha opinião, não têm efeito, não tem relação nenhuma positiva com o problema sanitário ou o problema da economia, eles não estão sendo cortados, muito pelo contrário. Nós temos visto aí aumento de alguns gastos que não tem relação direta com os grandes problemas que o país está enfrentando. Então, o governo coloca, essa nota técnica passa a impressão que nós estamos numa situação de ou uma coisa ou outra, né? Só que eu não concordo, eu acho que é uma visão que reflete um certo dogmatismo, né? Uma certa forma de enxergar a economia, de enxergar o orçamento público, que, como eu disse, pode ser adequado num contexto diferente, numa condições normais de funcionamento da economia, que não é o caso, né? Nós estamos vivendo uma situação atípica que exige soluções diferentes, atípicas, de intervenções do governo na economia, caso, de fato, o governo esteja comprometido em ajudar, né, sobretudo os mais pobres, os mais vulneráveis, que, na minha opinião, não é o que a gente percebe que isso seja prioridade. Como eu disse, nós vimos, por exemplo, a prioridade em combater a própria pandemia, um governo que se recusou a comprar vacina, né? E nós estamos vendo isso agora, descobrindo isso, que durante tempo o Brasil está atrasado, por exemplo, na vacinação, que é a causa principal da crise econômica. Quanto mais tempo durar a pandemia, quanto mais tempo demorar para vacinar, mais tempo demora para a economia voltar a funcionar de forma normal, e aí sim as pessoas voltar a ter condições de gerar renda por si próprias. Então, essa nota técnica, em tese, parece correta, em condições normais seria correta, mas a gente olhar minuciosamente e verificar, ela, na minha opinião, eu discordo, porque não é verdade que você precisa tirar de algum lugar para poder criar o auxílio emergencial. E mesmo que fosse, ok, então qual é a prioridade? Né? Na minha opinião, combater pobreza, combater desnutrição, combater fome, combater falência de pequenos negócios deveria ser prioridade, essa deveria ser a principal preocupação. Então, e a outra coisa é assim, nós estamos em crise de recessão, você vai criar imposto, você vai aumentar a carga tributária em recessão, né? Você piora a situação. Você vai aumentar a carga tributária, você aumenta custo, você piora a inflação. Então, não faz sentido você dizer que você precisa aumentar a carga tributária, aumentar a fonte de pagamento, criar uma nova fonte, porque no fundo é isso, criar uma nova fonte é criar um novo imposto, num contexto desse, né? Se você olhar como as outras economias estão fazendo, é muito diferente do que está sendo feito aqui. Ontem, a Prefeitura de Campinas, ela anunciou um programa de ativação econômica e social que, dentre as medidas, tem uma espécie de benefício para micro e pequenos empresários que foram, né, um setor muito afetado, Sim. pela crise econômica. Uhum. Esse setor, a previsão é que possa obter empréstimos entre 5 mil a 80 mil reais, com juros mais baixos, entre 0,6 e 0,98 ao ano, de acordo com a Selic. Esse tipo de iniciativa, o senhor acredita que vai ter um bom impacto aí na geração de novos empregos e na recuperação desse setor?
Eu acredito que sim. O Brasil é um país que tem um crédito muito caro, né? Então, um dos grandes problemas da economia brasileira em condições normais já é o crédito muito caro, que dificulta o crescimento, dificulta o investimento. O próprio ministro da Economia reconhece isso, né? Na época da campanha ainda, ele já falava do problema dos juros muito altos no Brasil e identificava a causa, uma grande concentração do setor bancário no Brasil como a causa principal. Então, quando toda iniciativa que você tem de crédito subsidiado, de crédito mais barato para ajudar, eu acho que é bem-vinda. Agora, o problema é que, como nós estamos vivendo num contexto de muita incerteza, então, às vezes, a eficácia desse tipo de medida pode não ser tão grande quanto esperado. Por que eu estou falando isso? Num ambiente de certeza, muitas vezes os pequenos, sobretudo os pequenos, podem ter muito medo, muita dúvida e etc. Então, somente esta medida eu acho que seria insuficiente. Mas ela é uma medida importante porque neste momento um grande problema dos pequenos negócios é caixa, né? Eles ficaram um tempo grande sem receita, então você criar uma linha de crédito que dá acesso a esse tipo de recurso de curto prazo, eu acho muito importante, sim. E professor Isaías, o governo também projeta um PIB acima de 5%, né, para esse ano, subindo aí sua meta do PIB para 5, a economia deve avançar 5,3 acima desses 3,5 projetados em maio, ainda esperando um crescimento maior aí da economia nesse segundo semestre. Mas essa inflação, que já é projetada então para 5,9, fechando o ano aqui, corrói esse bom momento, entre aspas? Pode corroer, como eu disse, por exemplo, se o governo insistir em querer combater essa inflação com um instrumento tradicional, que é aumentar a taxa de juros, o aumento de taxa de juros pode ter um efeito negativo sobre a recuperação, portanto, sobre o crescimento. A outra coisa que tem que ficar de olho é a taxa de câmbio, né? Como vai evoluir o câmbio ao longo do ano. A economia brasileira é muito dependente desta variável, porque, por exemplo, nós temos preços básicos na economia que está relacionado com a taxa de câmbio, como energia, como combustível, gás de cozinha, e muitos outros componentes importados, né, que são importantes. Mas neste momento eu acho que há dois elementos importantes aí para ajudar na recuperação, que vão ter peso nessa recuperação. Um é a própria evolução da Covid. Então, eu acredito que na medida que for diminuindo o número de casos, o número de mortes, e for aumentando a taxa de vacinados, isso contribui muito para a economia. E o outro elemento importante que não podemos esquecer é a crise política. Então, nós sabemos que a recuperação econômica depende de decisões de investimento de agentes privados, ou seja, assumir risco. Quanto menos incerteza existir no cenário, incluindo incerteza política, melhor, né? Então, nós temos aí uma CPI em curso, nós temos, né, denúncias de todo tipo, nós temos um ano o próximo ano é um ano eleitoral. Então, tudo isso são elementos que podem conturbar, né, o contexto econômico, aumentar a quantidade, aumentar o nível de incerteza, e isso pode ser elementos, então, que podem comprometer um pouco essa recuperação da economia. Tradicionalmente, no Brasil, ano eleitoral, você tem fatores perturbadores sobre a economia. E este ano eu acho que não vai ser diferente, até pelo contexto que nós estamos vivendo, né? É um governo que tem muitos problemas, que tem uma grande capacidade interna de gerar suas próprias crises, essa é a verdade. Então, é uma eleição que provavelmente vai ser muito polarizada, né? Com propostas, inclusive sobre a própria economia, muito diferentes. Então, eu diria que a recuperação da economia, essa recuperação do PIB, né, é uma recuperação, não é nada assim, não há nenhuma surpresa, porque, afinal de contas, a queda, né, durante a pandemia foi muito grande, nós caímos num buraco muito grande. Então, agora, qualquer subida que você tem, qualquer
passo que você dá para sair do buraco, você vai ter, né, vai ter um reflexo grande sobre a variação no PIB. Mas eu acho que a questão principal agora, daqui para frente, nos próximos anos, é pensar a recuperação, né, como vocês colocaram, de uma parte dos negócios das empresas que foram muito afetados, sobretudo os pequenos, né, como que isso vai refletir na própria inflação, porque uma parte dessa inflação tem a ver com a falência e com o fechamento de negócios, né? Conversando às vezes você conversa com um comerciante, ele diz, olha, eu não tenho mais fornecedor para esse produto, o fornecedor faliu. Então, esta falta do fornecedor, por exemplo, esta falta de oferta, em parte explica a inflação. Então, o governo precisa tomar muito cuidado com isso, porque, sim, a inflação, dependendo do tamanho, dependendo da dimensão, ela pode comprometer a recuperação da economia. Professor Isaías de Carvalho Borges, diretor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, muito obrigado pela entrevista. A gentileza aqui de atender a CBN Campinas novamente. Agradeço a oportunidade, um bom dia a todos vocês. São 10h31. CBN Campinas. Oferecimento Recap.